Olá, sou o professor Ricélio Costa, com a disciplina de Matemática, no nosso hashtag Estudo em Casa para anos finais do ensino fundamental, nono ano. Vamos estudar o D21, que é do SAEB, o D13 do SPAES, com conteúdo diferentes representações de um mesmo número racional. Então nós temos aqui para início da nossa aula um esquema fazendo a demonstração de fração com número decimal e porcentagem, tá? Vamos iniciar aqui, ó. Eu tenho 4/5, que é dividido 4 por 5, que é uma divisão. Fração é uma divisão, 4/5, 4 por 5, que em número decimal dá 0,8. Esse número decimal multiplicado por 100 vai dar 80%. Que 80%, esse símbolo é por cento, que significa por 100. Então, eu tenho 80 centésimo, 80 por 100. Que se eu simplificar aqui, 80 por 100, simplificando por um número em comum, que seria o 20. Então, 80 dividido por 20 dá 4. E 100 dividido por 20 dá 5. Então, essas representações, elas estão interligadas neste raciocínio entre fração, número decimal e porcentagem. Então, 4/5 é 80%, 4/5 corresponde a 80 por 100, que 80 por 100 é 0,8, né? E que se eu quero transformar esse número decimal 0,8 em porcentagem, é só multiplicar por 100, né? E aqui nós temos todos esses valores com os significados significantes, tá? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre porcentagem, fração e número decimal, demonstrando aqui para vocês cada uma sua representação. Então aqui eu tenho a escrita percentual, 8%, que é igual a 8 por 100, que é a escrita fracionária, que dá igual a 0,08, que é a escrita decimal. Então, trazendo aqui uma reflexão, para a gente representar aqui na escrita decimal, é pegar o 8 numerador e colocar aqui na resposta. E o 100, que tem 2 zeros, para cada zero é uma casa decimal. Então, você conta uma dúzia e põe a vírgula. E acrescenta um zero, né? Então, observe que eu só tinha 8. Então, está aqui o 8. Como 2 zeros, eu tenho que ter duas casas decimais. O 8 é uma casa decimal. Acrescenta mais um zero para poder ter duas casas decimais. Põe a vírgula e acrescenta um outro zero para ficar destacado aqui, ó, as duas casas decimais, tá? Então, 0,08 corresponde a 8 centésimos. Então, vamos aqui nesse segundo exemplo. 15% na sua escrita percentual é igual a 15 por 100, né? Esse símbolo aqui significa por cento, que é por 100. Se eu dividir 15 por 100, que é 15 centésimos, eu vou ter 0,15. Então, de uma forma prática, é pegar o numerador, colocar na resposta, e como 100 eu tenho 2 zeros, eu tenho que ter duas casas decimais. Então, começa do 5, eu tenho 5, que é uma casa decimal. O 1, eu tenho a segunda casa decimal, põe a vírgula, acrescenta só um zero, certo? Então, 0,15 corresponde a 15 centésimos na sua escrita decimal, tá? Então, vamos aqui para a representação de fração, número decimal e porcentagem numa continuidade. Aqui nós vamos representar só as frações, tá? Então, eu tenho aqui formato de fração em círculos, né? Em quadrados, pode ser também em retângulos. E a fração é o todo dividido em partes iguais, tá? Então, aqui eu tenho um todo que é 4, foi dividido em 4 partes. Esse todo aqui foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo dividido em 8 partes iguais. Aqui eu tenho o todo dividido em 4 partes. E aqui eu tenho
4, com mais 4, com mais 4, com mais 4, 4 vezes 4, 16, eu tenho um todo dividido em 16 partes. Então, na representação de fração, o todo ele fica no denominador e a parte em destaque, que está pintado, fica no numerador. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo 1, que está em destaque, ó, 1, uma parte do todo, que é 4. Então, eu tenho 1 quarto. Neste outro exemplo, eu tenho duas partes em destaque, que é o numerador, 2, do seu todo, que é 8. Então, eu tenho 2 oitavos. Nós temos aqui uma parte em destaque, que é 1, pelo seu todo, que é 4. Então, eu tenho 1 quarto. Aqui, nesse todo, eu tenho 4 partes em destaque, né? 4 partes pintadas. Então, eu tenho 4 pelo seu todo, que é 16. Então, eu tenho 4 16avos. Então, aqui, 3 quartos é igual a 0,75. 0,0, é a mesma coisa, tá? Então, 0,75. Então, aqui é o número fracionário e aqui é o número decimal, que é a sua representação. Então, como é que fica isso em porcentagem? Então, em porcentagem, ele vai ficar 75%. Vamos trazer aqui uma ideia, né? Quando eu tenho aqui números 75, né? Então, corresponde a 75%. Se você pegar 0,75 e multiplicar por 100, sempre lembrar, você vai ter 75%. Então, vamos ver aqui outras representações. 1 quarto dividir 1 por 4 vai dar 0,25. Então, aqui eu tenho a representação fracionária com o número decimal e eu preciso ter agora a porcentagem. É pegar 0,25, multiplicar por 100, eu vou obter 25%. Observe aqui, tá? 1/2, né, que também é dito como a metade, é 0,5. 0,5 multiplicado por 100 vai ter 50%, tá? E 3 quartos dá igual a 0,75, né, que é o número decimal. Se for multiplicado por 100, eu vou ter a porcentagem 75%. Então, se vocês olharem aqui também, como outra dica, esse número decimal, observe que os valores que ficam após a vírgula é o valor da porcentagem, ó. 0,25, ó, 25%. O 5 é porque aqui é como se tivesse o zero, né, a metade. Então, 1/2 é a metade. Nós trabalhamos em cima de 100%. Então, a metade de 100 é 50, né? Então, 0,5, que é a metade de 1, né? Então, você tem aqui 50%. É como se tivesse o zero aqui, duas casas decimais, que não aparece. E o 75, ó, após a vírgula, dá exatamente 75%. São dicas. Então, vamos aqui agora para esse esquemazinho, para a gente ter mais uma vez o entendimento, ó. 1/5 é igual a 2 décimos, que são frações equivalentes, são frações proporcionais. Então, 2 décimos dá 0,2. Então, aqui eu tenho um número após o ponto, a vírgula, né? Então, aqui não... aqui nesse caso, se eu pegar esse valor e multiplicar por 100, né, eu vou obter 20%. Então, aqui é aquela ideia do zero, né, ó, não precisou aparecer. Então, 2 décimos é 0,20, então 0,2, tá certo? Então, vamos aqui para o exercício resolvido. Qual é a fração que corresponde ao número 1,43? Então, observe aqui nesse exercício resolvido 1,43. Como é que eu represento em forma de fração? Então, você pega todo esse valor, tirando a vírgula, que vai ficar no numerador. Ó, 1, 4 e 3, tirando a vírgula.
E no caso das casas decimais após a vírgula, vai representar 0. Então, se eu tenho duas casas decimais, eu vou ter 2 zeros. Você coloca o 1 e coloca os 2 zeros. Então, logo eu tenho 1,43 é 143 centésimos. A resposta correta dessa representação, ó, item D, 143 centésimos. Nesse outro exemplo, Luna comprou 1 metro de fita e gastou 0,8 deles, ou 8 décimos. Qual é a fração que representa essa parte? Então, mais uma vez, eu tenho aqui o número decimal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar esse 8 no numerador. E no denominador, a cada número atrás da vírgula, né, que é uma casa decimal, corresponde a um 0. Você traz o 1 e acrescenta o 0. Então, eu tenho 8 décimos. Resposta correta é o item C, né? 8 décimos. Então, nós temos aqui um outro exemplo resolvido. Observe as frações abaixo. Qual é a porcentagem que representa cada fração? Então, a ideia de porcentagem é o 100%. Então, eu tenho aqui, ó, no todo dessa fração, 100%. Aqui também eu tenho um todo que é 100%. A partir do momento que eu faço a divisão, aqui por 4, é como se eu pegar o 100 e dividir por 4, tá certo? E aqui eu pego o 100 e divido por 4 também. Então, em cada parte igual, o 100 vai estar distribuído aqui em cada partes iguais. Então, vamos ver aqui a resolução. Então, eu tenho aqui 2, ó, duas partes em destaque, 2 do seu todo. Então, eu tenho 2 quartos. Simplificando 2 quartos, eu tenho 1 meio. Né? Porque aqui é só simplificar, tanto 2 como 4 dá para dividir por 2, vai dar 1 meio. E 1 meio é a metade, então em número decimal é 0,5, e 0,5 corresponde a 50%, ok? Então olha aqui na imagem que do todo, que é 100, eu tenho a metade, ó, eu tenho 50% destacado, tá aqui os outros 50%, então eu tenho 50% dessa pizza aqui, ó, dessa fração, levando em consideração como se fosse aqui uma pizza, tá? Nesse outro exemplo, ó, o que é que vai acontecer? É 1 quarto, né? Eu tenho 1 em destaque, uma parte pintada do seu todo que é 4, então eu tenho 1 quarto. 1 quarto dividido 1 por 4 dá 0,25. 0,25 multiplicado por 100, eu vou ter 25%. Então, aquela ideia que eu falei, 25 após a vírgula corresponde a 25%. Então, o 100 aqui, ó, o todo, a cada fatia dessa tem 25%. 25 mais 25 dá 50, com mais 25 dá 75, e o outro 25 dá 100. Como ele só tem uma parte pintada, ele só tem 25%. Então, logo a resposta correspondente, nessa aqui eu tenho 50%, eu tenho aqui 3 50%, pode ser um desses 3, né? Mas aqui a outra é quem define, aqui só tem 25%, então 25%, ó, então tá aqui, tá a resposta correta, o item B, tá? E aqui vocês vão resolver essas questões. Nós vamos ler aqui o item e tentar dar algumas dicas para vocês. No desenho abaixo está representado o medidor de combustível de um carro. Qual é a representação decimal do número que o ponteiro desse medidor de combustível está indicando? Então, observe que o ponteiro aqui do combustível está no 1 meio. Então, 1 meio é uma fração. Para você representar em número decimal, é só dividir o 1 por 2. Vocês vão obter a resposta, né? E nós já temos algumas ideias, né? Que 1 meio em forma fracionária, em forma decimal, perdão. Então, já está dito aqui como é 1 meio, a metade, ó. Então, observe aqui que está com o tanque meio. Então, vocês observem aqui o que é o meio. Dividindo, vocês têm essa resposta. A questão 2, o quadro em que 0,6 das bolas estão pintadas é. Então, lembrem do que é fração equivalente, lembre do que é proporcional. Então, se é 0,6, certo? Vocês transformam esse 0,6 em fração.
certo? E a fração ela vai estar representada aqui, o numerador com as partes pintadas e o denominador o seu todo. Vocês vão ter essa resposta. Na terceira questão, em qual das figuras abaixo a parte escura representa uma fração equivalente a 1/3? Então, vocês lembrem do que é fração equivalente. São frações proporcionais. Como assim? É só ver 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 e assim sucessivamente. Vocês colocam de forma proporcional essas representações e vocês façam a comparação que vocês vão obter a resposta. Na 4, observe os números impressos em cada um dos cartões abaixo. Em qual cartão está representada a fração 8/10? Então é só vocês colocarem, faz a divisão, 8 por 10, vocês já descobrem. Se não, faz aquela orientação, né? Coloco 8 como número e como eu tenho no denominador aqui um 0, significa dizer que um 0 corresponde a uma casa decimal. Põe a vírgula e veja como é que fica. Na quinta questão, Pedro adubou 3/4 de sua horta. A parte da horta adubada por Pedro corresponde a... Então, a resposta está sendo em porcentagem. O que é que eu tenho que fazer? Faz um desenho, pode ser um círculo. Lembra do 100%. Esse todo vai ser dividido em 4 partes. Distribui o 100 em cada parte, né, que foi dividida em partes iguais e considere 3 desse todo. Aí vocês vão ter aqui o total em porcentagem. Sexta questão, Pedro pretende presentear sua filha com uma bicicleta. Fez uma pesquisa em diversas lojas e observou que a loja X oferecia o melhor desconto, como está representado abaixo. De acordo com desconto oferecido, podemos dizer que, então está aqui a bicicleta, o pagamento à vista foi 25% de desconto. O que é que você tem que fazer? Você pega o todo, faz aqui um desenho de fração, o todo, e divide esse 100% em partes iguais, colocando o 100 em cada parte dividida. O 100 dividido, no caso aqui, vocês estão vendo 25%. Observe aqui que nós temos algumas informações nos itens que poderá ajudar. Quando ele fala desconto, ele fala valor a menos, é um valor um pouquinho menor, tá? Com referente, é um desconto, é o valor a menos. E o 25% no total de 100%, ele já dá uma ideia qual é a parte desse todo. E vocês representam aqui, marcando o item correto. Nós temos aqui uma fonte, um vídeo do YouTube para reforçar esse estudo de hoje, tá? Vocês podem assistir esse vídeo também, que vai dar uma melhor compreensão para vocês. E nós deixamos aqui um recadinho, hashtag fique em casa.